vamos para o próximo passo. Então, o próximo passo, o que é? É a gente, já expliquei o projeto, expliquei praticamente todos os arquivos, ou todos que importam, e agora é a gente dar uma revisada básica aí em algumas coisas de JavaScript. Aí esquece React, esquece tudo isso. Aí a gente está falando de JavaScript mesmo puro. A gente só vai usar o mesmo projeto ali para fazer alguns testes, só porque é mais fácil, mas você poderia usar em qualquer lugar, até no navegador direto. Então é isso que a gente vai dar uma revisada agora. Então, eu já tinha separado aqui para o curso alguns recursos bem básicos, e a maioria deles são meio novos, né? Porque o básico de programação é uma dos pré-requisitos para esse curso, né? Então, eu estou considerando que todo mundo que está aqui sabe o básico de programação. O que é o básico de programação? É fazer laço, fazer condição, operador ternário, o básico do básico mesmo. Então, se você fez aí já algoritmos 1 em alguma fase da sua vida, você deve lembrar aí boa parte do que a gente precisa. E aí tem alguns recursos do JavaScript, maioria um pouco novo, desde 2015, 2014, que é legal a gente revisar porque eles fazem bastante sentido para usar junto com as tecnologias que a gente está adotando aqui. Então, um deles é o template string. Então, deixa eu mostrar aqui naquele arquivo app. Vou aumentar a tela. Então, se eu quiser colocar várias strings juntas aqui, deixa eu tentar fazer de um jeito que caiba os dois na tela. Deixa eu fechar esse console. Não vai ficar ruim para vocês, não. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar outra string aqui, antigamente no JavaScript a gente fazia, provavelmente, alguma... Opa, eu tinha matado o servidor, né? Vou startar ele por aqui, mas eu só estou usando a IDE, mas o comando é o mesmo, tá? Só porque fica mais fácil para ficar iniciando e derrubando. Então, ali ele atualizou, vamos meter um espacinho aqui para ver se está dando certo. Está vendo que ele está atualizando. Talvez ele está cortando os espaços ali, quando eu ponho mais. Então, essa era uma forma antiga da gente renderizar string. Vamos só ver se ele está atualizando ali mesmo, mas eu acho que está, né? Tá. Agora, no JavaScript, a gente não faz mais assim, né? Ou praticamente nunca faz assim. A gente troca essas aspas simples pela como é o nome disso? Crase. E aí, com a crase, a gente consegue fazer o que... Várias linguagens têm isso, né? Chama interpolação de string. Então, só fica mais fácil de escrever, né? Você não precisa ficar pondo mais, abre e fecha, string, aspas, e vai, mais, e mais, e mais. Então, é só uma forma, isso é bem babaca, né? Mas é só importante vocês saberem que essa forma é muito mais usual. E é legal, por exemplo, aqui eu coloquei um número mesmo, né? Então, eu posso usar qualquer objeto aqui dentro. Então, poderia ser aqui o ano e 2018. Então, não tem restrição nenhuma. Sei lá porque eu coloquei fora do render, foi mal. Não tem restrição nenhuma aqui, e aí você pode colocar variáveis e tudo mais. Não mudou nada porque a variável está com o mesmo valor, né? Uhum. Beleza? Tem um ponto aqui que é muito confuso para quem está começando com JavaScript, que são as condições, né? Então, até na palestra, eu dei vários exemplos, aqui eu não estou com a palestra rodando agora, mas quem sabe o que, por exemplo, isso aqui vai retornar em JavaScript? Vai ser ano. Vamos, gente. Oi? Workshop, não é uma palestra. Vamos ver, vamos salvar aqui, vamos ver. Mas por que retornou true? 2018 é um inteiro um truly, né? E aí ele testa, se ele for verdadeiro, ele atribui o outro. Então, beleza. E agora, se eu pôr um outro número aqui? O que vai acontecer? Aí? Carregou. E aí? O que aconteceria em Java aí? Que eu acho que tem pelo menos umas 6 pessoas aqui que programam em Java. O que seria em Java? Isso aí ia dar true, né? Então, essa é uma grande diferença de JavaScript, isso é muito útil em React, que assim que ele consegue descobrir se vai dar true ou false, ele não retorna true ou false. Ele retorna a última expressão que ele avaliou. Então, se a gente trocar aqui por ou, por exemplo, ele vai retornar 2018, porque 2018 é um valor verdadeiro, né? Não é que é true, ele é um valor verdadeiro, e aí ele já vai retornar. Os únicos valores que são falsos, não sei se eu vou lembrar todos de cabeça, mas aspas vazias é falso, não confunda com espaço, espaço não é falso, zero é falso, false obviamente é falso, blue é false, undefined é false, not a number é false,
e se eu não tiver muito louco, deve ter mais um ou dois, talvez, e acabou. Então, a gente tem poucos valores que são falsos, todos os outros são true. Ou seja, quando você fizer esse tipo de comparação aqui, então é bem fácil você conseguir cair em valores que vão dar true, e, por exemplo, se você tiver no OR, ele vai retornar sim. Tá? Aí tem até um truque, eu já vou mostrar mais exemplos aqui, mas tem um truque, por exemplo, mas eu não queria que retornasse o número, eu queria que retornasse um booleano mesmo, porque eu só queria o booleano e eu queria mostrar true ou false. Então, você usa a negação, aí de novo, né, como eu estou supondo que todo mundo já sabe programação, todo mundo sabe o que é negação, mas a gente pode usar duas negações. Então, o que isso vai fazer? Eu estou forçando uma conversão de tipo. Porque quando eu faço a primeira negação, o operador de negação, ele sempre retorna booleano. Ou vai ser true se o valor antes era falso, ou vai ser falso se o valor antes era true. E quando eu nego a negação, eu estou invertendo duas vezes. Então, eu vou pegar aquele número, ou aquela string, ou aquela coisa que era verdade, e estou transformando realmente em true. Eu sempre explico isso porque todo desenvolvedor JavaScript faz isso. Então, você precisa olhar isso aqui, você tem que entender, o cara está forçando esse cara a virar true. É óbvio, se você sabe que esse cara aqui já vai vir true ou false, não faz sentido você ficar forçando ele a inverter, porque ele já é true ou false. Agora, se você desconfia que pode ser um número, aí faz todo sentido que você faça dessa forma, e aí você consiga forçar que você vai ter true. Tem casos que isso é importante, porque senão, por exemplo, o zero, por exemplo, é false, só que o React renderiza zero na tela. Então, se você quisesse fazer uma condição, por exemplo, com o tamanho de um array, você precisaria forçar, porque senão vai sair zero lá, em vez de sair o que você quer. E aí eu vou até já dar um exemplo disso. Então, vamos pôr aqui, por exemplo, que eu tenho vários anos da CETEC. Eu quero ver aqui se a CETEC tem algum ano. Então, CETEC tem algum ano? Eu estou fazendo um exemplo bem babaca, tá? Porque eu sou ruim de tentar pensar nos exemplos bons. Então, se a CETEC tem algum ano, eu quero renderizar alguma coisa. Eu vou renderizar, tipo, sim. Beleza? Então, a CETEC tem algum ano, renderiza sim. Então, por que ele renderizou sim? Porque esse cara deu verdadeiro, só que é end. Então, ele tem que avaliar o segundo cara. O último que ele avalia, ele retorna. Então, veja como isso já foi útil para a gente escrever sim na tela. Só que quando esse cara aqui der false, o que vai acontecer? A gente queria, sei lá, não, por exemplo, mas a gente queria false, só porque a gente não escreveu string. Tá vendo que foi o zero? Porque eu não forcei ele virar um booleano. Se eu tivesse forçado aqui, aí ele ia false. Então, parece, como eu dei um exemplo muito babaca, parece que isso nunca vai acontecer. Mas tem casos que você não quer mostrar um componente quando algum valor é falso. E aí, ao invés de acontecer isso, você mostra zero. E aí fica zoado. Isso é bem comum em React. Se você começar a desenvolver em React, vai chegar uma hora que você vai aparecer um zero. Você fala, caramba, de onde veio esse zero? É por causa que você acabou esquecendo de forçar aqui de ser o booleano. Por quê? O React, quando for nulo, quando for alguns tipos, aqui não está fazendo isso porque eu estou dentro de um texto, tá? Mas o React mesmo, ele ignora esse valor falso, ele ignora nulo, porque ele já sabe desse padrão e aí ele não vai mostrar nada na tela. Então, isso é importante. Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa, tipo uma comparação. Vou sair da string, tá? Ali eu estava dentro da string. Eu vou fazer a comparação e algum texto aqui. Beleza? E aí o React, tá vendo aqui o que ele está fazendo? Ele não mostra nada. Porque deu falso. Então, é tipo um atalho do React para você conseguir não mostrar nada. Se eu tirar, vai mostrar zero, e eu queria mostrar nada. Então, isso é bem comum. Beleza? Esse aqui já é o próximo, já é o exemplo que eu dei, né? Era para explicar como usar isso no React, acabei de explicar. E aí vamos para a função, né? Lembra que eu falei, então, que esse cara aqui, ele pode ser também escrito na forma de função? Então, eu posso pegar... Aqui eu usei, aquela hora eu fiz rápido, porque eu usei um atalho aqui do WebStorm, que ele converte de classe para função e vice-versa. Tá? Mas você pode fazer na mão, mas por que isso é importante entender em React? Porque quando você usa um componente, o que vai aparecer na tela é o que está no método render, igual a gente estava fazendo. Quando você usa uma função, isso significa que você só tem o método render. Você não tem mais nada. Então, depois a gente vai ver que dá para pôr outras coisas ali num componente React, e quando a gente faz assim, não dá.
Quando a gente faz assim, a gente tem só o render. Então, basicamente, o React vai chamar a sua aplicação e ela vai renderizar. Acabou. Beleza? Então, por que ele escreveu função assim? Não sei se vocês viram, mas quando a ideia converteu, ele escreveu ela assim. Eu praticamente nunca escrevo função assim hoje em dia. Isso aqui é a forma antiga de escrever função. Ainda tem um caso que ela é importante, mas eu não vou entrar nesse caso agora, mesmo sendo um assunto que é até importante entender, mas eu vou deixar para depois. Mas, normalmente, a gente usa assim. Você só não vai poder usar assim, que chama arrow function, porque parece uma setinha isso aqui, uma flecha, né? Então, a gente só não vai usar assim quando a gente precisar usar o this. Então, o this, ele tem uma série de comportamentos muito diferentes de como é em Java, em qualquer outra linguagem que eu conheço. E muita gente acha que JavaScript é uma bosta, justamente porque nunca parou para entender o que o this faz. Então, explicando em uma frase, que é bem difícil explicar em uma frase, porque é bem complexo esse assunto, o this, ele não é igual em Java, por exemplo, que seria da classe. Então, isso aqui é a instância da classe. O this não tem nada a ver com isso em JavaScript. O this em JavaScript é a quem invocou. Então, se você chamar uma função atribuindo essa função para um outro objeto, o this vai ser o objeto que chamou a função. Se você chamar a função direto aqui no teu código, o this vai ser a janela do browser, por exemplo. Então, a forma como você chama a sua função, ela que determina o this. Mas esse assunto tem livros que falam praticamente só disso. Tem um que é muito bom, que é esse aqui, ó, aproveitando que eu estou compartilhando tela. Quem quiser realmente aprender JavaScript, precisa ler esse livro. Esse cara vai estar até no Brasil agora, esse próximo final de semana, vai estar lá em Porto Alegre, na Brasil.js. E é de graça, tá? É só entrar aqui no GitHub. Se você quiser o livro em PDF, você vai ter que pagar, mas se você não ligar de ler o livro em Markdown aqui do GitHub, você pode vir aqui. Esse livro praticamente só fala disso. Então, por isso que eu falei que eu ia explicar em uma frase, mas que era um absurdo, porque esse livro, 90% dele só fala disso, e é um livro, né? Então é importante, tem que entender isso aqui, senão você vai ser um programador bem meia-boca em JavaScript. Tá. Saber. Deixa eu ver. Aqui é um outro detalhe de arrow function, e me lembrem de depois disso já explicar que maluquice é essa que o React está fazendo, mas uma forma de você retornar objeto. Muitas vezes a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, get, vou continuar com meus exemplos super inúteis. Hein? Queria que fosse mentira, né? Mas não é. Então, eu tenho essa pessoa ali, vamos fazer alguma coisa não tão inútil, vai, deixa eu pegar meu nome e mostrar na tela, senão... Ó, tô pegando pessoa, não vou complicar a vida de vocês ainda não, vou ir por partes, e aí eu vou retornar aqui o que eu quero renderizar, eu vou colocar um H1 aqui, eu nem sei o que vai sair lá, mas para quem é um header, né, um cabeçalho, então provavelmente vai sair um cara grande, eu já vou explicar o que é essas tags que estão aqui louca no meio do meu código, que parece não fazer sentido nenhum. Olha lá, Felipe. Então, tirando que está gigante feio, mas deu certo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma função, ó, de novo. Tudo que eu falei, eu vou começar a usar que nem um louco, e vocês daqui a pouco vão ter que usar, porque vocês que vão fazer o código, né? Então, assim, tudo que eu estou falando, precisa estar entendendo, porque vai ter que usar daqui a pouco. Então, isso aqui é uma função, eu estou atribuindo ela para uma variável chamada getPessoa, eu estou usando essa variável para referenciar a função que eu acabei de criar, e ele está me retornando pessoa. E aí eu estou retornando um H1, essa parte que eu já vou explicar, mostrando o nome da pessoa. Muito simples, não tem muito segredo. Se você sabe o que é uma função, em qualquer linguagem vai ser exatamente assim. Isso daqui é um objeto JavaScript, então toda vez que você faz isso, JavaScript, isso aqui é um objeto vazio, então isso não é texto, isso não é JSON, isso não é nada, isso é um objeto JavaScript, porque ele está vazio, né? Quando você não põe nada, aqui eu estou colocando duas propriedades nele, uma delas é nome e eu estou mostrando essa propriedade. O que vocês vão ver muito comum é você tirar essas chaves daqui, e aí quando você tira a chave da função, ó, lembra que estava com retorno e estava com chave. Se você quiser escrever menos código, você pode tirar essa chave e retornar direto. Só que o que acontece? Se tiver assim, veja que está igual estava antes. Não tem como o JavaScript entender, o compilador, o transpilador, o nome que você quiser dar, não tem como ele entender que isso aqui não é um bloco de uma função normal, igual aqui, ó. Isso aqui é um bloco, isso aqui é uma função, eu posso pôr qualquer coisa aqui dentro, mais código. Então, como que ele vai saber quando é o bloco da função aqui
igual toda linguagem tem, né, aquele bloco, questão de escopo e tudo mais, ou é um objeto. Então, é uma magiquinha aqui para você poder retornar um objeto em uma linha, e eu estou mostrando isso porque é comum fazer isso, então vocês vão achar o código super confuso, eu tenho que pôr um parênteses. Então, para quem já estudou aí compiladores, né, eu e o Ivo eu sei que estudou, o resto aqui eu não sei, mas eu e o Ivo a gente tinha compilador na faculdade, e compiladores você vai entender a análise léxica que ele faz, ele vem olhando os tokens aqui, e ele vai vendo, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Se ele vê o parênteses, ele já sabe que não é um bloco de uma função. Então, ele consegue entender que isso aqui é um objeto. Então, eu só estou dando essa dica para todo mundo, quando vê um código meio estranho assim, né, tipo uma função que retorna um parênteses, não é um parênteses, é uma gambiarrinha para poder retornar um objeto de forma curta. E agora eu vou explicar o grande dilema aí da vida, né, dos programadores bravinhos que odeiam React. É que o React, para ele salvar a nossa vida e não te dar um baita trabalhão para escrever código, eles criaram uma sintaxe própria para você gerar função, porque o React é tudo baseado em função. Esse código aqui, ele é a mesma coisa, eu nem sei escrever isso aqui porque eu nunca faço, mas talvez eu consiga fazer certo. Vamos tentar? Cabeça? Vai dar merda, né? Aqui eu vou ter que ter uma... como é o children tá ali, eu não vou passar aqui... Eu vou passar, eu nem sei isso aqui, né? Nome, pessoa, vamos ver se vai dar certo. Provavelmente vai dar errado, tá? Porque a gente nunca programa assim. Parece que deu, ou não tá atualizando, né? Eu posso fingir que deu certo. Mas vamos ver se tá funcionando. Ó, aí é programador React mesmo, hein? Cagado. Mas enfim, pra gente ver isso daí, deixa eu pôr aqui qualquer coisa, H1, teste. Não é coincidência que está gerando o mesmo código que eu acabei de fazer ali. Então, quando a gente escreve código JavaScript, aquilo ali é JavaScript, só que ele é uma sintaxe própria que chama JSX. Então, é uma sintaxe que o React criou para que, quando você escrever um código assim, ele gerar esse código aqui. Então, na verdade, o que é o createElement? Ele é uma função. Então, quando você programa com React, você está usando função o tempo todo. Por isso que um dos tópicos que eu vou falar daqui a pouco é programação funcional. Então, é exatamente o código que eu fiz ali, é o código que ele está gerando aqui. Só que vejam que o código da esquerda é muito menor que o código da direita. Isso aqui fica muito pior. Pensa que isso aqui fosse um texto com um monte de parágrafo, por exemplo. Olha quantas tags eu ia ter, e eu ia ter uma dentro da outra, uma dentro da outra, uma dentro da outra. Toda hora eu estou apertando salvar aqui, foi mal. Aí eu ia ter, por exemplo, outro H1 aqui dentro. De novo. Aqui eu não sei se está dando para ver, porque a indentação está ruim, mas, tipo, tá um dentro do outro, esse aqui já tá dentro desse, ó. Não sei se dá para ver aí que tá ficando verdinho, né? Então, imagina a zona que ia ser escrever código assim. Aqui eu não formatei, o código tá feio, mas normalmente a gente formata, e aí fica bem fácil de ver e entender como tá o código, né? A ideia é formata pra gente e tal, beleza? Então, React não tem uma linguagem própria, não tem nada disso. Ele tem uma forma mais simples de você gerar funções que criam elementos na tela. Então, isso é muito importante entender, muita gente não entende, fica bravinho com o React. Qual que é a vantagem disso? Porque para quem nunca programou em nada, por exemplo, o que o Angular faz, o que o JSF faz, o que o Vue faz? O JSF, o Angular, ele cria umas paradas no meio do HTML, você vai colocar tipo acho que faz tempo que eu não programei Angular, mas já programei, acho que é NG alguma coisa, NG, não é loop, acho que é for, e aí você faz um laço aqui, mas por que isso aqui, na minha opinião, isso é a opinião pessoal, por que isso é muito pior do que o React? Porque esse for do Angular, ele é um for que ele tem um padrão já, que o Angular criou, então eu vou ter que aprender como é esse for do Angular, e eu estou limitado, eu não estou numa linguagem de programação. O HTML é uma linguagem de declaração. Eu não consigo fazer lógicas complexas, eu consigo só declarar pequenos elementos aqui, ou o meu código vai ficar uma bagunça. Então, esse NG for aqui, ele funciona, ele vai fazer um for, você vai poder pôr uns caras aqui dentro, mas ele é muito mais limitado do que eu usar o for do JavaScript, ou usar o map, ou usar a programação funcional. Eu não consigo usar uma programação funcional numa linguagem declarativa como HTML. Então, eu não consigo fazer um map aqui, né, para quem já sabe o que é programação funcional, vou falar daqui a pouco, e retornar um elemento na tela. Eu não consigo fazer um reduce, que é uma coisa que hoje mesmo eu fiz um. Então, assim, é comum, né, parece que não é comum, mas é comum ter que resolver esses problemas, e só o JavaScript tem umas 4 formas de fazer for mesmo. Então, você tem muito mais poder para, no final, tentar fazer o código mais simples possível, né? Um bom desenvolvedor sempre tenta fazer o código mais simples possível.
Então, essa é a grande diferença do React no começo. É óbvio que depois ele tem outras vantagens muito maiores, mas essa, para a primeira impressão, é a grande diferença. Se você gosta muito dessa questão de estar separado, que é HTML, o React talvez não seja uma boa escolha mesmo, porque a ideia dele não é essa. Mas, de certa forma, também tem separações. No Code for the Win, a gente aprendeu vários padrões, né, de separar a parte da tela inteligente, a parte da tela que é só tela mesmo, né, só a parte visual. Então, a gente vai falar disso também mais para frente. Array aqui, acho que eu vou até pular, tá? Só vou citar o includes, porque tem muita gente que ainda faz em JavaScript, index of, e isso aqui não precisa mais, só precisa de index of quando você quer saber o índice, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3... Quebra em caractere. Oi? Ou pega uma string e quebra em caractere. Para verificar se tem uma letra na string. Não precisa usar index of, né, para esses casos. Se você só quer saber sim ou não, true ou false, você deveria usar includes, beleza? Se você for do meu time um dia e eu ver você usando index of, eu vou ter que ser chato pra cacete e falar que você deveria ter usado includes. É óbvio que se você quer pegar realmente o índice, você vai usar o índice, né? Mas na maioria dos casos a gente não quer pegar o índice.